E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas? Meu nome é Guilherme, eu sou médico dermatologista e seja bem-vindo ao canal Aulas de Dermato. Seguimos com o nosso estudo. O que a gente vai estudar hoje, na verdade, eu acabei dividindo a ideia de estudo porque a ideia para estudo desse momento seriam afecções vasculares. Agora imagine, numa aula eu falar de vasculite, vasculopatias e malformações vasculares. Seria muita coisa. Então eu acabei dividindo isso em mais de uma aula. Hoje a gente vai falar de vasculite. E nas aulas seguintes eu vejo daí se vasculopatia e malformações vasculares cabe numa aula, ou então eu divido, mas ainda para ficar mais fácil e ficar menos pesado, digamos assim, o estudo. Porque uma aula muito comprida a gente acaba não conseguindo pegar muita coisa. Então a aula de hoje é mais sobre vasculite, beleza? Quando a gente fala de vasculite, eu falo de vasculite na dermatologia. E por que eu falo desse jeito? Porque no fim das contas, a parte dermatológica de vasculite acaba sendo só a ponta do iceberg. Porque a maioria dos pacientes com vasculite, quem acaba tratando, quem acaba acompanhando é realmente o reumatologista. O que você tem são manifestações cutâneas dentro das doenças, dentro das vasculites. E às vezes chega para o dermato, ele avalia, faz às vezes a biópsia da lesão, faz o diagnóstico, e quem faz normalmente o acompanhamento, porque tem um comprometimento sistêmico, acaba sendo mesmo o reumatologista. Então, apesar de ter vasculite dentro da dermato, a gente vai dar uma olhada nessas lesões, a gente vai estudar sobre isso, mas o que eu já adianto é isso. É que muito do que vocês vão ver vai ser mais importante com relação especificamente a cada uma das doenças, vai ser importante na reumatologia. Porque o mais complicado disso, porque o mais grave, porque os quadros mais graves vão ser os que têm manifestação sistêmica, e aí vocês vão ver, como eu falei, em outras especialidades, beleza? Seguimos. Então vamos lá, uma introdução às vasculites. Um grupo heterogêneo de doenças que se caracteriza por isso, pela inflamação e necrose dos vasos sanguíneos, né? Principalmente a inflamação que pode levar à necrose. Afetam qualquer tipo de vaso, artérias, veias e capilares, certo? E variam desde formas muito graves e potencialmente fatais, porque tem esse comprometimento sistêmico, até umas formas mais leves e autolimitadas. Aqui a gente já entra numa complicação quando a gente fala de vasculite, porque existe um monte de classificação das vasculites e realmente isso é chato para ver, tá? Então, assim, quando a gente vai estudar, acaba complicando, porque se você for estudar todas essas classificações, você acaba ficando meio perdido e acaba sendo muita coisa. Então a gente tem classificação com relação à etiologia em primárias e secundárias, tem o tipo de vaso afetado, se é artéria, se é veia, se é capilar, além do tamanho, que vocês vão ver que acaba sendo a mais usada. A gente tem classificação com relação ao tipo de célula inflamatória que aparece na lesão vascular, faz a biópsia, que tipo de célula que está ali na volta do vaso. São os neutrófilos, são os eosinófilos, são macrófagos que fazem granulomas e de acordo com a presença ou ausência de anticorpos, esses anticorpos antineutrófilos, anticitoplasma de neutrófilos, o ANCA. O que a gente vê de mais importante, o que a gente usa mais, é esse sistema de classificação, conhecido como classificação de Chapel-Hill. Tá? Então, essa é a mais usada e, teoricamente, é um pouco mais simples. Classificação muito utilizada que foi proposta na conferência nessa cidade, na Carolina do Norte, em 1994 e foi atualizada em 2012. Esse sistema usa o tamanho do vaso e a presença do ANCA para classificar as vasculites em categorias. Então, a gente tem as classificações baseada no tamanho do vaso. Então, a gente tem vasculites de vasos pequenos, tá? A gente tem as vasculites de vasos médios e a gente tem as vasculites de grandes vasos. E dentro dessas de pequenos vasos, a gente tem o ANCA associado e sem o ANCA. Aqui a gente acaba tendo a doença de Goodpasture, aqui assim,
dentro dessas doenças de pequenos vasos, tá? São várias doenças, são muitas doenças, e a gente vai ter uma ideia da vasculite e dar uma pincelada um pouquinho nessas doenças, porque como eu falei, a maioria delas não tem muito a ver com a dermato, nem acaba caindo na dermato, vocês vão acabar vendo em outras especialidades. Qual que é a fisiopatologia? Como que funciona a doença, a vasculite? Então a gente vai ter esses fatores que vão causar um dano ao epitélio. Quais são esses fatores? Autoanticorpos, células T ativas, complexos antígeno-anticorpo, mediadores inflamatórios e infecções. Então a gente tem aqui importante a questão de imunidade que provoca as vasculites. Então, subdividindo isso, formação de complexos imunes. São formados pela ligação de anticorpos e antígenos e podem se depositar no vaso. Lembra aquelas reações de hipersensibilidade? Aqui também, causando inflamação e danos. Então, a púrpura de Renox-Schönlein, a crioglobulinemia mista essencial. Então, aqui, formação de complexos imunes. Ativação de células T e B, linfócitos T e B. As células T ativadas podem causar danos direto aos vasos através da liberação dessas citocinas pró-inflamatórias e outras moléculas efetoras que provocam essa lesão. As células B, podem produzir autoanticorpos que contribuem para a formação de complexos imunes e endotelial. Então aqui uma segunda possibilidade. O anticorpo anticitoplasma de neutrófilo. Ativam neutrófilos, levando à liberação de enzimas lisossômicas e espécies reativas de oxigênio que levam a dano endotelial. Desencadeadas ou exacerbadas por infecções. Então, a doença de Kawasaki é frequentemente precedida por uma infecção, sugerindo que uma resposta imune aberrante à infecção pode estar envolvida na patogênese da doença. Então, esses seriam os fatores que provocam essa lesão endotelial. Aqui a gente tem uma imagem, mas para vocês verem, digamos assim, de vasos, que estão sofrendo um ataque de células inflamatórias. Então aqui a gente tem um vaso cheio de neutrófilos na volta, a gente tem aqui um vaso onde a gente tem a infiltração dessas células inflamatórias na parede do vaso, provocando essa destruição da parede do vaso. Então a gente tem uma vasculite. Com relação às manifestações clínicas da parte cutânea, então a gente tem a púrpura, que é o quadro mais comum, que é essa lesão aqui. A púrpura é a manifestação mais comum das vasculites. Ela é causada pelo vazamento de sangue dos vasos sanguíneos. Então o eritema, o vermelho que a gente tem na pele, o termo eritema tem a ver com uma vasodilatação. E aí, quando você aperta, o eritema desaparece. Na púrpura é diferente. Como você teve o extravasamento de hemácias, você aperta e não desaparece. Porque essas hemácias estão ali, não adianta você apertar. No eritema você tem os vasos dilatados, quando você aperta, corta a circulação e aí você fica branquinho a lesão. Na púrpura não, na púrpura a gente tem isso mais evidente. Tipos de lesões de pele, urticária, a gente tem a urticária vasculite, a gente pode ter vesículas, pústulas, nódulos, úlceras e necrose. A dor e a sensibilidade, o edema. E aqui, algumas vasculites que têm esse comprometimento de outros órgãos, você vai ter essas manifestações sistêmicas do tipo febre, mal-estar, perda de peso. Doenças inflamatórias provocam isso, pessoal? Dores musculares, articulares, envolvimento de órgãos como rins e pulmão. A gente vai ver doenças que acabam pegando isso. O livedo reticular, que é esse outro quadro aqui, também é importante. Na verdade, aqui, se a gente for ver, o mais característico, a púrpura, e o livedo reticular. Lembrando que a lesão microscópica da púrpura é a petequia, Então, o livedo é um padrão, esse padrão reticulado que a gente está vendo aqui, de vermelhidão e palidez na pele. Então, isso é um sinal de que os pequenos vasos da pele, eles estão sendo afetados. Então, a gente tem obstrução em algum lugar e o outro lugar passa o fluxo sanguíneo. E aí ele vai fazendo esse aspecto rendilhado, digamos assim, na pele. Ou seja, ele vai marcando a pele porque você tem áreas onde vai ter isquemia e áreas aonde vai passando
o sangue. Então esse aqui é o livedo reticular, ou livedo reticulares, para ficar mais cheio de frescura. Tá? Diferenças entre as vasculites de pequeno, médio e grandes vasos. Porque a classificação que a gente vai usar, que é a de Chapel-Hill, vai dizer isso. A diferença a gente vai classificar em vasculites de pequeno, médio e grandes vasos. Vasculites de pequenos vasos, capilares, arteríolas e vênulas. Característica dela, a púrpura palpável, as petequias, lembra? Petequia é uma púrpura bem pequenininha, úlcera e necrose da pele. Vasculites de médios vasos, arteríolas, pequenas e médias artérias. Aqui a gente já tem formação de nódulo, úlceras, livedo e necrose. E aqui é que eu acho interessante, a partir das vasculites de médios vasos e nas vasculites, digamos assim, as vasculites de grandes vasos, a gente começa a ter os sintomas sistêmicos. Porque aqui a gente já vê um comprometimento mais interno, de órgãos internos. Então, beleza, aqui a gente já tem febre, já tem perda de peso e mal-estar, vasculite de médios vasos. Nas vasculites de grandes vasos, olha, a gente já pega a aorta, pô, um baita de um vaso, uma baita artéria aqui. Então, a aorta e as suas principais ramificações raramente causam sintomas sistêmicos. Por quê? Porque é um baita de um vaso, né? Então, na pele a gente não tem esses vasos tão grandes. Então, nas vasculites de grandes vasos, tem muito a ver com dermato? Acaba não tendo. A gente tem os sintomas sistêmicos, febre, mal-estar, perda de peso, e aí a gente já tem problemas graves como aneurisma e estenose, tá? Vamos lá, falando dessas vasculites de pequenos vasos, essa daqui seria o protótipo da doença, a vasculite leucocitoclástica. Vasculite é uma vasculite por hipersensibilidade, pequenas manchas avermelhadas ou roxas, púrpura, que podem se fundir em áreas maiores, formando uma equimose, um hematoma, muitas vezes encontrados nas pernas. Então aqui não, essa imagem aqui é mais da púrpura de Renox-Schlein, mas é mais ou menos isso, né, pessoal? Manchas avermelhadas que acabam se fundindo e formando essas lesões maiores. Geralmente é uma reação a medicamento. A maioria das vezes é uma reação a medicamento que provoca uma vasculite leucocitoclástica. Né? Existem vários tipos de reação que os medicamentos podem provocar. Uma delas é uma vasculite leucocitoclástica. Também pode ser infecções, outras condições médicas como o lúpus, né, que é uma doença autoimune. Então, o nome, guardem bem isso aqui, vasculite leucocitoclástica, porque ele é o protótipo das doenças das vasculites de pequenos vasos. A púrpura de Renox-Schlein pode atingir a pele, intestinos e rins. Manchas de púrpura, manchas purpúricas, acho que ficaria melhor, geralmente nos membros inferiores e nádegas. Pode ter dor abdominal e às vezes os problemas renais, já explico como que isso funciona. Acredita-se que ela seja geralmente desencadeada por uma infecção. Mesma história, teve uma infecção e depois de um tempo começa com a vasculite, como uma infecção do trato respiratório superior. A condição é mais comum em crianças. Então, esse é o tipo de doença da pediatria. Tá? Então, normalmente o pediatra que acaba pegando isso. O paciente teve uma virose, ele assim, e depois de um tempo começa a fazer púrpuras que começam aqui nos membros inferiores. A maioria dos casos resolve-se sem tratamento e os corticoides é que a gente acaba usando. Então, como que funciona a púrpura? Como que a gente vê? Crianças que tiveram esse quadro infeccioso, febre, mal-estar, às vezes um quadro respiratório, começa com as púrpuras nas pernas e essas lesões elas vão ascendendo, vai subindo, chega na região de nádega. Quanto mais essa lesão subir, quanto mais a púrpura subir, mais a gente vai se preocupando. Porque quando acontece o problema de alteração renal é porque você teve um quadro inflamatório nos rins, né? Claro, né? Problema renal foi nos rins. Então, quanto mais ela vai subindo, mais a gente vai se preocupando. O que é o medo quando acontece uma dor abdominal? Porque a púrpura de Renox-Schlein aumenta o risco de intussuscepção, que é quando, por exemplo, o intestino entra dentro dele mesmo. Então, ele acaba entrando nele mesmo e faz um quadro de intussuscepção. São duas coisas que a gente se preocupa na criança com púrpura de Renox-Schlein, que ele tenha uma alteração renal
fazer, digamos assim, uma glomerulonefrite e o risco de intussuscepção. Então, esses são quadros que a gente se preocupa. E normalmente quando esse negócio começa a subir, passa, digamos, da linha da cintura, começa a pegar abdômen, a gente começa a ficar um pouquinho mais preocupado, porque é bem característico. Começa lá embaixo e vai subindo, tá? Vasculites continuando, as vasculites cutâneas de pequenos vasos. Aí a gente tem duas aqui que são interessantes. A granulomatose com poliangeite, conhecida na minha época, a gente estudava como granulomatose de Wegener. Ela é uma doença rara, mas é incrível como gostam do Wegener e do Churg-Strauss nas provas de residência. Cai muito, meu, cai muito. Então, granulomatose de Wegener é rara, acaba atingindo pequenos e médios vasos, pulmões, rins, nódulos, pulmões e rins, provoca nódulos, púrpura, úlceras e é uma doença autoimune. Eu lembro disso de medicurso, que a gente estudava que Wegener acaba pegando o que diz aqui, né? O trato respiratório superior. Então eu nunca esqueço disso, de estudar para a prova de residência, para decorar que Wegener acabava atacando a parte de trato respiratório superior. Enquanto a granulomatose eosinofílica com poliangeite, olha que os nomes são parecidos, mas é diferente, conhecida como síndrome de Churg-Strauss. Também uma doença rara, nunca vi na vida, mas é uma coisa que cai em prova. Aumento no número de eosinófilos, é uma asma que não melhora de jeito nenhum. Você trata e o paciente está sempre com broncoespasmo. A gente tem uma eosinofilia importante e esse envolvimento sistêmico. O Churg-Strauss, eu lembro que para decorar, nossa, há muito tempo, coisa de prova de residência, era coisa da asma, o Churg-Strauss e o Wegener. Então ajuda a gente a decorar mais para questão de prova, porque no dia a dia são doenças raras que eu acredito que vocês dificilmente vão ver, ou às vezes trabalhando como reumato em algum lugar no centro de referência, acabem vendo isso. Mas são duas doenças raras mesmo, como ali diz, Wegener e Churg-Strauss. Além disso, vasculite microscópia com poliangeite, só cito, crioglobulinemia mista essencial, onde a gente tem a formação de crioglobulinas, que são globulinas que se precipitam em baixas temperaturas, provocando essas lesões nos vasos. A vasculite urticariana, ou seja, urticária vasculite, é um quadro onde você vai ver uma urticária e aí uma urticária mais crônica que você começa a desconfiar de uma vasculite. E a vasculite associada ao IgA, que é muito parecida com a púrpura de Renox online, que também tem a ver com IgA. Tá? Agora a gente vai para as vasculites de médios vasos. Aqui a gente está falando de poliarterite nodosa, tá? E doença de Kawasaki. Alterações de pele, mais difícil, né? É uma vasculite necrosante, né? Mais comum em adultos de meia idade. A gente pode ter esses nódulos subcutâneos, falando da poliarterite nodosa, especialmente em áreas de trauma. A gente pode ter quadro de púrpura, a gente pode ter úlcera, a gente pode ter bolha, a gente pode ter gangrena digital. E aí aqueles sintomas sistêmicos, né? Perda de peso, febre, mal-estar, dor muscular e articular. Poliarterite, não tem nada a ver, poliarterite nodosa. Porque ele provoca esses nódulos na pele. Pode haver essa formação dos aneurismas e eventualmente ruptura de vasos sanguíneos. Aqui a poliarterite nodosa e a doença de Kawasaki, por incrível que pareça, também caem em prova. A doença de Kawasaki é básica de prova de pediatria. Doença de Kawasaki. Crianças pequenas, né? Vai ter uma febre alta, vai ter alguns dias de uma febre alta e depois disso alta e persistente, e depois disso ela começa com esses sintomas que estão aqui na figura, né? Cadê? Me perdi. Febre alta e persistente, né? A gente vai ter isso, a conjuntivite bilateral, que tem aqui nessa imagem, característica da Kawasaki. Alterações nos lábios, você vai ter uma descamação e eles vão ficar mais inchadinho, e na cavidade oral, a língua de framboesa você vai ter aqui. Alterações nas extremidades, vai ter eritema e vai ter descamação, né? Tanto na ponta dos dedos como na ponta dos pés.
erupção cutânea e linfadenopatia, ou seja, vai ter linfonodos aumentados difuso. A complicação mais, digamos assim, de risco da doença de Kawasaki são esses aneurismas de artéria coronariana. O tratamento normalmente é feito com ácido acetil salicílico e, casos mais graves, imunoglobulina intravenosa. Vasculites de grandes vasos. A gente tem duas representantes aqui, a arterite de Takayasu, atinge a aorta e seus principais ramos, é mais comum em mulheres jovens e a etiologia é desconhecida. Mesma coisa, quadros mais sistêmicos. Pode ter nódulos subcutâneos, pode ter eritema nodoso, pode ter livedo reticular, úlceras cutâneas, pode fazer um quadro de pioderma gangrenoso. A arterite temporal já é uma coisa mais fácil da gente visualizar. Atinge a artéria temporal e ela é mais comum em idosos, tá? Provoca um eritema, um edema e uma sensibilidade ao longo da artéria. Então, todo o trajeto da artéria fica sensível. Você pode ter cefaleia e você pode ter essa claudicação mandibular. Você mastiga, mastiga, mastiga e perde, digamos assim, a força da mastigação. Febre, perda de peso, ou seja, um quadro sistêmico. Em casos graves, a perda de visão. E aí, devido à alteração na artéria oftálmica. Uma coisa muito característica, muito cobrada em prova, é um VHS extremamente elevado. Então, é uma questão importante de prova. Quadros não tão comuns, né? Essa coisa das vasculites, no nosso dia a dia não é uma coisa que a gente vê seguido isso. Como que funciona o diagnóstico? Primeiro, claro, você vai ver as lesões de pele ou o quadro sistêmico e aí você acaba indo para os exames laboratoriais. E isso é que é importante, né? Doenças inflamatórias sistêmicas, a gente pode ter um quadro de anemia com leucocitose, trombocitose, característico de doenças inflamatórias. A eosinofilia, naquelas doenças que a gente falou, principalmente a granulomatose eosinofílica com poliangiite. Função renal. Lembra que eu falei que na púrpura de Renox Online a gente pode ter esse comprometimento renal? Então, se não me engano, no Churg-Strauss também a gente pode ter essa lesão renal. Então, assim, a função renal acaba sendo importante. Marcadores inflamatórios, PCR, VHS, você vai pedir por causa de uma doença inflamatória. Os autoanticorpos, principalmente o ANCA, né, que a gente falou ali, que podem ser positivos naquelas doenças de visão nas vasculites de pequeno vaso, as com ANCA e sem ANCA. E o complemento. Ele vai ser diminuído em algumas vasculites, como na crioglobulinemia mista e na vasculite urticariana hipocomplementêmica. Bem dificilzinho, né? Chatinho de saber, mas vamos lá. Diagnóstico das vasculites, falando agora de exames de imagem. Radiografia de tórax pode pedir, na granulomatose com poliangiite, a gente pode ver esse infiltrado pulmonar, né? Lembra que eu falei o Churg-Strauss que vai pegar a parte do pulmão? Então, isso é importante. A ultrassonografia, para avaliar alguns vasos que sejam um pouquinho mais superficiais, como na arterite temporal, ou às vezes na de Takayasu. A tomografia é ressonância, para avaliar órgãos internos e vasos sanguíneos. A angiotomo pode ser usada para avaliar a presença de aneurismas. Aqui a gente tem uma imagem de aneurisma de paciente com Kawasaki. Lembra que a complicação mais temida no Kawasaki seria isso? A formação de aneurismas de coronárias. Aqui a gente tem imagem dos aneurismas de coronárias e um PET para fazer a avaliação e inflamação de vasos de grandes calibres. Né? Então, esses exames nos ajudariam a ter uma visão maior do comprometimento que a vasculite pode provocar. Aqui é que entra, digamos assim, uma parte importante do dermato. A biópsia cutânea. Num paciente com suspeita, às vezes outras especialidades podem ter essa suspeita e pedir até para o dermato para fazer a biópsia, porque é nosso dia a dia, a gente tem uma experiência maior nisso. Então, quando suspeita-se da vasculite, a biópsia é geralmente realizada em uma lesão recente, isso é importante, porque lesões que estejam tardias já sofreram uma necrose importante, já tem uma destruição completa ali no local e a gente não vai achar muita coisa.
deve incluir a derme e o tecido subcutâneo, porque a vasculite ela pode afetar só a derme profunda e o tecido subcutâneo, só a gordurazinha mais lá embaixo. Então, quando você for fazer a vasculite, tem que dar uma aprofundada e tem que vir gordurinha para a gente poder, às vezes, pegar alguma coisa que seja um pouco mais profundo. Pegando vasculites de médios vasos, então aí é mais na profundidade mesmo. Vasculite de pequenos vasos, a gente pega ali na superfície, um pouquinho mais na superfície, mas se for de vasos médios, vasos grandes, a gente acaba nem fazendo, né? Mas daí na profundidade. Existe, a gente acaba nem fazendo, não. Existe a possibilidade de fazer biópsia da artéria temporal, mas pense na dificuldade de você abrir e, digamos, fazer uma biópsia e tirar um pedaço. Normalmente, nesse caso, acaba indo para o cirurgião vascular para fazer esse tipo de biópsia, tá bom, pessoal? E como que é a interpretação dessa biópsia? Tá? Você vai ter as células inflamatórias, infiltrado neutrofílico, infiltrado eosinofílico, infiltrado granulomatoso, né? Aquilo que a gente falou, neutrófilos, linfócitos, eosinófilos, a gente vai ter isso se depositando na volta dos vasos. Nessa imagem aqui interessante, ele mostra todo esse infiltrado neutrofílico na volta do vaso, né? A gente vai ter a destruição da parede do vaso. Olha aqui, a parede do vaso sendo toda esburacada por essas células inflamatórias. Então, destruição da parede do vaso. A necrose fibrinoide, que também mostra aqui, que é essa destruição da parede. A leucocitoclasia, que é a presença de restos nucleares de neutrófilos, ou seja, esses neutrófilos vão liberar, digamos assim, aqui essas substâncias que vão destruir também num infiltrado neutrofílico, que vão destruir a parede do vaso. A gente vai ter depósito de imunoglobulina, especialmente IgA, mas aí a gente vai precisar de uma imunofluorescência para ver isso. E a gente pode ter a presença de granulomas, que são aglomerados de células inflamatórias, macrófagos normalmente, que vão se aglomerar e fazer o granuloma. E aí sugere, como diz aqui, a vasculite granulomatosa, tá bem, pessoal? Isso aqui é bem interessante, às vezes é difícil da gente compreender como que funciona, digamos assim, compreender o desenho. Eu sempre tive muita dificuldade na patologia da gente ver esse desenho de uma lâmina, mas aqui ele está bem mostrando aqui o centro do vaso, a parede do vaso, o infiltrado e mostrando toda a parede do vaso sendo destruída. Então, nesse desenho eu acho que legal deu para vocês verem essa destruição. Tratamento das vasculites. Cada uma daquelas que a gente falou, ela pode ter um tratamento mais específico, como na doença de Kawasaki, que eu falei. O tratamento que a gente usa é o ácido acetil salicílico em altas doses e também o uso de imunoglobulina. Mas falando de uma terapêutica geral, a gente tem que falar de corticoide, que, como aqui diz, pilar do tratamento da vasculite, devido à sua potente ação anti-inflamatória. Então, o principal, a maioria das vasculites, a gente vai usar, às vezes sem ter fechado um diagnóstico, a gente vai acabar usando um glicocorticoide para diminuir esse processo inflamatório. Às vezes, em casos graves, a gente parte para os imunossupressores, que seriam, digamos assim, substâncias um pouco mais potentes, ou casos graves ou que não responderam aos glicocorticoides, e às vezes a gente associa, já está usando uma dose de corticoide, a gente põe mais um imunossupressor para diminuir mais ainda esse processo inflamatório, do tipo a ciclofosfamida, a azatioprina, o metotrexate, o micofenolato de mofetil. Então, eles reduzem mais ainda a atividade do sistema imunológico para diminuir o processo inflamatório. Além dos imunossupressores, a gente tem os imunobiológicos, que também pode-se dizer que são imunossupressores. Por quê? Porque eles fazem um bloqueio de toda uma parte da nossa imunidade. A imunidade ela é dividida em várias, digamos assim, vários trechos tem essa imunidade. E os imunobiológicos, eles fazem um bloqueio de todo um trecho dessa imunidade. A gente cita os inibidores do fator de necrose tumoral, o infliximab e o etanercept, e os inibidores de proteína quinase, os inibidores da JAK. São esses outros dois medicamentos, o tofacitinib e o rituximab. Então, são também medicamentos imunossupressores, mas que a gente classifica como imunobiológicos.
E um procedimento extremo seria ainda mais a plasmaférese, onde a gente, como se fizesse uma diálise no sangue para retentar passar esse sangue. Estou falando bem simples mesmo. Passar o sangue num filtro para tentar retirar esses anticorpos que estão no número alto e estão provocando essa lesão nos vasos. Então seria mais ou menos. A ideia é essa, que você vai fazer uma diálise do sangue para tirar esses anticorpos que estão destruindo, que estão atacando os vasos, tá? Então, isso aqui é uma ideia básica, digamos assim, do tratamento. Cada uma das doenças pode ter um tratamento específico que eu falei do tipo a doença de Kawasaki. Beleza, pessoal? Vamos lá para as questões, mesma coisa, lesões fáceis, mais para a gente discutir, mais para a gente conversar e vocês terem uma ideia e ajudar a recordar. Qual das seguintes afirmações sobre vasculites de pequenos vasos é incorreta? A granulomatose com poliangiite é um tipo de vasculite de pequenos vasos. A gente está buscando a incorreta. A púrpura de Renox-Schönlein é uma vasculite de pequenos vasos associada a IgA. A vasculite de pequenos vasos geralmente afeta capilares, vênulas e arteríolas. A vasculite de pequenos vasos é frequentemente associada à presença de ANCA. A vasculite de pequenos vasos raramente afeta a pele. Beleza? Qual das seguintes doenças é uma vasculite de médios vasos? Granulomatose com poliangiite, doença de Kawasaki, arterite de Takayasu, vasculite leucocitoclástica cutânea, púrpura de Renox-Schönlein, médio vasos. Qual das seguintes vasculites é frequentemente associada à presença de anticorpos anticitoplasma de neutrófilos, ANCA? Qual das vasculites que é associada? Púrpura de Renox-Schönlein, doença de Kawasaki, arterite de Takayasu. Putz, eu sempre confundia na prova Kawasaki com Takayasu, Kawasaki com Takayasu. Dei um jeito de decorar, porque cai isso, eles colocam exatamente isso pra gente confundir. Tá meio nervoso ali na hora da prova, é bem facinho. Granulomatose com poliangiite, arterite temporal. Qual das seguintes vasculites é associada à asma e eosinofilia? Granulomatose com poliangiite, granulomatose eosinofílica com poliangiite, vasculite leucocitoclástica cutânea, arterite temporal, arterite de Takayasu. Em relação ao diagnóstico das vasculites, qual dos seguintes exames não é tipicamente útil? Hemograma, velocidade de VHS e PCR, testes de função hepática, radiografia de tórax e eletrocardiograma. Beleza, pessoal? Questões fáceis, resolvo, tenho certeza que vocês vão acertar todas elas. Mesma coisa, depois eu faço o vídeo, vou gravar agora mesmo, solto depois o vídeo com a resposta das questões, mas eu tenho certeza que vocês vão acertar todas elas, porque é tranquilo. Vasculite é um tema chatinho, eu acho pelo menos, né? É muito nome, é uma coisa complicada e não é uma coisa que a gente vê no dia a dia. Não é uma coisa que a gente, digamos assim, lida no dia a dia. Talvez quando vocês trabalharem, digamos assim, com reumato ou num serviço de referência, vocês acabem vendo isso. Então acaba sendo um assunto pesado mesmo para a gente entender. Resolva as questões e depois a gente conversa, tá bom? Tchau, tchau.